No vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários que pagam bem mais do que a taxa Selic. Deixa eu te mostrar a situação atual. O número de investidores em fundos imobiliários não para de crescer, e o que também não para de crescer é a taxa Selic aqui no Brasil. Você pode ver por esse gráfico aqui que eu tirei do site do Banco Central. E com a nossa taxa básica de juros, que referencia os ativos de renda fixa aqui no país, é natural da gente pensar que muitos investidores em fundos imobiliários estão ficando cada vez mais criteriosos, estão exigindo cada vez mais ativos que paguem bons dividendos, não é mesmo? Bom, eu te falei, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários que pagam altos dividendos muito maiores, rendimentos muito maiores do que a taxa Selic, mas não apenas vou mostrar isso, eu vou te ensinar a encontrar esses fundos. Vamos lá? Bora pro vídeo! Então a taxa Selic subiu novamente para tentar controlar essa inflação crescente que nós temos aqui no país. E não apenas isso, mas se a gente for analisar a expectativa de alguns economistas, se a gente olhar para o Boletim Focus, por exemplo, a gente vai ver que a expectativa deles é que até o final de 2022 a taxa Selic termine, inclusive, em um patamar maior do que ela se encontra hoje. Você está vendo aqui nessa tabela do Boletim Focus que a expectativa é de acabar o ano com uma taxa de 11,75% ao ano. Isso faz com que muitos investidores acreditem que toda essa alta da Selic façam com que os fundos imobiliários sejam péssimos investimentos. Se liga só nesses comentários aqui que deixaram no nosso canal nos últimos tempos. Esses investidores são motivados principalmente por aquilo que a gente chama de relação risco e retorno. Se a Selic está subindo, então não vale mais a pena pegar ativos de risco se com ativos muito menos arriscados, os ativos da renda fixa, se conseguiria ali um retorno interessante. E aliás, você que está me assistindo aqui, comenta aqui abaixo. Ter visto essas notícias, essa renda fixa pagando cada vez mais, te deu uma vontade, por exemplo, de mudar a mão nos seus investimentos, de aportar mais em ativos de renda fixa ao invés de ativos de renda variável? Você mudou a sua alocação, você mudou a sua diversificação da carteira? Comenta aqui abaixo. O fato é o seguinte, tá? Relação risco e retorno é uma coisa, mas não quer dizer que é verdade. Eu expliquei, inclusive, os 5 motivos pelos quais não faz tanto sentido assim deixar de investir em fundos imobiliários num vídeo que saiu há poucos dias. Então você pode dar uma olhada nesse vídeo se for do seu interesse. Mas o importante agora é você saber o seguinte: existem alguns fundos imobiliários, como eu te comentei na introdução desse vídeo, existem alguns fundos que pagam mais do que a taxa Selic. E não é necessariamente porque a taxa Selic sobe que essas boas oportunidades deixam de ser boas oportunidades. Por quê? Porque essa relação de risco e retorno, a relação entre ativos e indicadores no mercado financeiro, ela não é tão simples assim quanto tentam te vender, beleza? Bom, vamos lá, vamos para os 3 fundos imobiliários que eu separei aqui para o vídeo. Eu já digo que o primeiro é o Habit11, HABT11 e Habitat 2. Ele é um fundo de papel, um fundo de CRIs, ele investe em certificados de recebíveis imobiliários, que são títulos de renda fixa atrelados aos fundos imobiliários. Tem uma carteira bem ampla, distribuída por mais da metade do Brasil. E a partir do momento que a gente entende o que é um fundo imobiliário, de onde que vem os rendimentos, que a gente entende de fato por que existem fundos que pagam mais do que a taxa Selic. Se liga só, eu te mostrei agora a diversificação geográfica, mas se liga só na listagem dos ativos que ele tem carteira. Eu quero que você observe a 3ª e a 4ª coluna dessa tabela. A coluna de taxa e a coluna de indexador. Não estou dizendo aqui que todos esses investimentos em renda fixa, todos esses CRIs vão dar certo ao longo do tempo, isso é uma questão de risco de crédito, isso é outra história, não cabe nesse vídeo aqui. Mas eu quero que você veja que, por exemplo, o primeiro CRI da lista, ele tem uma taxa de IPCA mais 12% ao ano. O segundo da lista, INPC, é um indicador de inflação também, INPC mais 9,5% ao ano. O terceiro, IPCA mais 11,5% ao ano. É por isso que esses fundos conseguem pagar mais do que a Selic, porque os ativos que tem dentro deles já têm uma remuneração que é bastante interessante. Se a gente for olhar para esse fundo, ele atualmente está um pouco esticado em termos de preço, tem uma relação de preço por valor patrimonial de 1,14 vezes, ou seja, 14% acima do valor patrimonial, mas ao longo dos últimos 12 meses teve um dividend yield bem interessante, um dividend yield de 1,3% ao mês. E olhando no acumulado dos últimos 12 meses, se a gente for olhar no site da Status Invest, a gente tem um dado de que ele pagou 16,68% ao longo dos últimos 12 meses apenas de rendimentos.
E por mais que esse seja um fundo relativamente conhecido, bastante gente comenta lá no meu Instagram de vez em quando pedindo qual que é a minha opinião sobre esse fundo, ele não é um fundo isolado. Existem outros fundos que você também pode encontrar. E o único jeito de encontrar fundos que paguem bons rendimentos é tendo critérios claros para encontrar esses fundos. Eu vou te apresentar agora uma estratégia de investimentos, uma estratégia de seleção de ativos, uma estratégia de seleção de fundos imobiliários que não é a minha estratégia. A minha estratégia é um pouco diferente, ela tem outro foco, mas essa estratégia que eu vou te mostrar tem o racional de encontrar aqueles fundos imobiliários que mais pagam rendimentos mensais. E por mais que eu não use essa estratégia, eu estou aqui sendo transparente contigo, isso não impede de atrair muitas pessoas. A gente sabe, né? É só olhar para qualquer notícia que a gente vê essa questão dos dividendos atrativos das pessoas interessadas justamente nessa questão. Então vamos lá, como que você pode encontrar também fundos que paguem rendimentos bons, que também paguem eles de forma estável? O primeiro passo é eliminar os fundos do setor de desenvolvimento e incorporação. Esses fundos têm prédios que ainda estão em construção, têm outros riscos, têm mais riscos do que o resto da indústria, então por isso a gente prefere tirar eles nessa estratégia aqui. Também é bom tirar os fundos de baixa liquidez, que não são muito negociados, tirar os fundos que estão listados há menos de um ano de idade e tirar os fundos que não pagam rendimentos de forma estável. E aí você pode usar alguns critérios estatísticos para fazer esse tipo de análise. Mas dos que sobraram, esses, então, o ideal para você montar uma carteira seria não investir em apenas um fundo, dois fundos, mas sim montar uma carteira diversificada de ativos que pagam bem. Comprar, por exemplo, os 15 fundos que estariam mais bem ranqueados por essa estratégia, que você teria ranqueado, é claro, pelo critério de pagamento de rendimentos. Bom, se você está curtindo o vídeo, não te esquece de deixar o like aqui embaixo, te inscrever no canal, a gente está com uma meta que a gente pretende bater até o final desse ano. Mas vamos lá, você lembra que eu disse que eu fui transparente, que essa estratégia não é necessariamente a que eu uso para investir. E é verdade, a minha estratégia é um pouco diferente, ela foca não apenas na questão de altos rendimentos sendo pagos, mas também na questão de preço, uma boa relação de preço, um preço interessante para você comprar barato, comprar descontado, comprar com um potencial interessante de valorização. É nisso que a minha estratégia foca. Se você tiver um pouco mais de interesse de entender como é que funciona, quais foram alguns casos de sucesso dessa minha estratégia, vai ter um link aqui embaixo na descrição, vai ter um link aqui embaixo no comentário fixado de uma aula gratuita que a gente liberou faz pouco tempo, te explicando ali um pouco melhor sobre como que funciona essa estratégia, beleza? Bom, vamos direto para o segundo fundo aqui. Esse fundo eu tenho certeza que muitas pessoas conhecem, de novo, muitos comentam lá no meu Instagram sobre ele, que é o DEVA11, Devan Recebíveis Imobiliários. Ele também é um fundo de papel, também investe em CRIs, também são CRIs espalhadas por vários estados aqui no Brasil. Você está vendo aqui nessa imagem, tem uma tabelinha, tem um gráfico de barras, tem um gráfico de pizza, tem uma concentração interessante na cidade de Gramado, aqui na Serra Gaúcha. E se a gente for olhar a tabela de listagem dos CRIs de uma forma similar ao que a gente fez antes, a gente vai ver aqui também títulos que possuem remunerações bastante altas, IPCA mais 8,5%, IPCA mais 8%, IPCA mais 9%, IPCA mais 11%, vários títulos que pagam rendimentos bastante interessantes e bastante acima da taxa Selic. Bom, esse fundo especificamente, ele está com uma relação de preço um pouco menos esticada, um pouco mais interessante, uma relação de preço por valor patrimonial de 1,05 vezes, ou seja, 5% acima do valor patrimonial do fundo, e teve uma mediana de dividend yield mensal nos últimos 12 meses de 1,31% ao mês. No acumulado, isso deu 16,17% ao longo dos últimos 12 meses, um dividend yield bem interessante. Bom, antes da gente partir para o último fundo imobiliário que eu tenho para mostrar nesse vídeo aqui, eu quero te mostrar antes dois gráficos diferentes. Esse primeiro gráfico que está aparecendo na tela é o resultado da estratégia que eu estou explicando aqui ao longo desse vídeo, da estratégia que eu usei para selecionar os fundos que eu estou mostrando aqui nesse conteúdo. Essa estratégia, ela ao longo dos últimos anos, a gente conseguiu fazer algumas simulações históricas por aqui, ela é uma estratégia que vem regulando muito bem com o IFIX. Ou seja, você recebe altos rendimentos e em termos de retorno total é uma estratégia que entrega algo próximo ao índice que a gente tem aqui no Brasil. Se você pretende apenas maximizar os seus rendimentos recebidos, essa pode ser uma estratégia interessante. Agora, como eu disse, eu não sigo essa estratégia. A estratégia que eu sigo ela é um pouco diferente, ela foca também em fundos baratos. Então esse segundo gráfico que está aparecendo aqui na tela mostra exatamente isso. Mostra como a minha estratégia, a estratégia S-Rank, conseguiu superar com uma folga bem legal
tanto o mercado de fundos imobiliários como a própria renda fixa ao longo dos últimos tempos. Então, de novo, reforçando, se você quiser saber mais sobre essa estratégia de investimento em fundos imobiliários, se você quer ter um racional claro para investir nesses ativos, vai ter um link aqui abaixo na descrição, vai ter um link no comentário fixado de uma aula completa justamente falando sobre essa estratégia. Mas vamos lá, para o último fundo imobiliário dessa lista, também é um fundo de papel, também investe em CRIs. Você está vendo esse mapa aqui que está aparecendo na tela, são várias CRIs diferentes, espalhadas por vários estados do Brasil. São títulos também muito bem diversificados, a maior parte da carteira está atrelada ao IPCA, é um indicador de inflação, mas ela também tem alguns títulos atrelados ao IGPM, ao INPC e também ao CDI, além, é claro, de estar diversificado na questão de segmentos da indústria. Esse fundo especificamente ele tem uma carteira de fundos imobiliários extremamente diversificada, olha só quantos títulos diferentes ele tem em carteira, você pode verificar essas informações sempre no relatório gerencial do fundo. Ele é um fundo que hoje está 6% mais caro do que seu valor patrimonial, está com uma relação de preço por valor patrimonial de 1,06 vezes. Ele teve, ao longo dos últimos 12 meses, uma mediana de dividend yield mensal também de 1,31% ao mês e no acumulado 18,15%. Esse fundo eu tenho certeza que muitos conhecem, é um dos fundos mais líquidos da bolsa, mais comentados da bolsa. Ele é o fundo Hectare CE, o conhecido HCTR11. Beleza? Curtiu o vídeo? Então não te esquece de deixar o teu like, de te inscrever no canal se você gostou do conteúdo que eu te entreguei aqui e de me aguardar no próximo vídeo sobre fundos imobiliários aqui no canal do Clube do Valor. Até mais, tchau, tchau!